São 7h13. Aqui no TNews a gente adora falar de comida, de alimentação saudável, né? Os ouvintes sempre participam muito e hoje a gente vai tratar de um tema bem importante nessa área com o nutricionista Alisson David Silva, que é mestre em alimentação e nutrição e é o nosso convidado aqui no estúdio. Ele é coordenador do curso de nutrição da Uninter e vai falar sobre intolerâncias e alergias alimentares. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos, ouvintes, né? E é um prazer estar aqui falando principalmente sobre nutrição, né? Pra gente sempre é um grande prazer. Vamos lá, reforçando aqui os canais para participação, porque os ouvintes podem enviar perguntas, comentar suas situações, seus casos, suas dúvidas, pelo 419-9277-0063. Podem ir mandando as participações que daqui a pouquinho eu passo por lá para a gente passar as dúvidas aqui para o especialista. Antes da gente começar a falar diretamente sobre a intolerância, sobre as alergias alimentares, eu vi algumas reportagens que mostram, né, o quanto os diagnósticos de alergia e intolerância alimentar, principalmente lactose, glúten, mas não só isso, aumentaram muito nos últimos anos. Sim. E antes a gente falava mais das crianças e hoje muitos adultos descobrem esse tipo de problema mais tarde, né? O que explica esse aumento e como é que é a tua percepção sobre o que está acontecendo? Então, como a gente sempre fala, né? Acho que as avós sempre têm esse hábito de falar assim que, mas na minha época não tinha isso aí, não existia. E realmente, não é que não existia, é que não se tinha um diagnóstico, não tinha como, não evoluiu, né, os diagnósticos, e portanto agora a gente tem essa evolução da medicina que consegue perceber, consegue melhorar, avança para um diagnóstico melhor. No entanto que a intolerância à lactose realmente, né, a gente já tem vamos dizer, um exame que é um padrão, que a gente faz lá, né? Quem já fez, eu já fiz também, não sei se você já fez esse exame. Ainda não, mas estou precisando fazer, porque estou desconfiada de uma sensibilidade, alguma coisa. Então, aí que tá. É um exame sofrido um pouco, porque você tem que ficar lá 1h30, né? Com um acesso na veia e injetando lactose para ver como o seu organismo se comporta. Então, isso daí faz uma curva lá, né, no sangue para ver como que se comportou. Isso foi agora, não é tão distante assim, né? Faz alguns anos que isso foi estabelecido e aí todo mundo começou a perceber que a intolerância à lactose é algo comum. Então, vamos dizer assim, eu nunca tinha percebido que eu tinha, mas quando eu fiz o exame, realmente deu uma intolerância. Eu sou intolerante à lactose. E várias pessoas começaram a ter essa percepção, iam lá, faziam um exame e tinham a intolerância. E desde criança, cresci, né, consumindo leite, os derivados e tudo, e nunca me causou nada. Há uns anos pra cá que eu comecei a perceber essa diferença, né, de consumir o leite com lactose, e é normal. E aí eu comecei a perceber alguns sintomas, eu fui lá, fiz e realmente sou intolerante, né. E a mesma coisa pro glúten. Ainda também não se tem algo bem estabelecido, né? Tem um exame de sangue que faz lá, mas acredito assim que é algo que vai crescendo e logo vai se tornar comum também todo mundo ir fazer esse exame, né? Para ver se tem essa certa intolerância ao glúten e aí todo mundo vai começar a ser diagnosticado. Então é uma questão de evolução mesmo da medicina que acaba trazendo mais resultados aí pra gente e todo mundo começa a perceber isso depois que faz o exame. Ou seja, é possível que o que a gente esteja observando no mundo é o aumento dos diagnósticos e não dos casos de intolerância à lactose. Isso porque muita gente provavelmente viveu toda uma vida consumindo leite, queijos, sentindo que tinha os problemas causados, mas não imaginava que estava relacionado ao leite. Isso? Exato, perfeito. A tua ideia é essa mesmo. Não é que teve um aumento de casos, teve um aumento por conta que teve mais diagnóstico. Assim como a maioria das doenças acontece isso, né? Então a gente vai tendo os diagnósticos avançando nessa questão, e aí você tem um diagnóstico melhor, né, mais preciso, vamos dizer assim, e acaba tendo mais casos. Então isso é comum não só para intolerância, né, para a maioria das doenças acaba ocorrendo dessa forma, e a gente está falando da lactose, que é o que está mais em alta aí, mas a gente vai ver, tem intolerância a aditivos alimentares, a conservantes, então tudo isso acaba tendo um diagnóstico, vai ter um diagnóstico mais para frente que vai ser mais comum. Até porque, né, se a gente for fazer um parênteses aí, aditivos alimentares, né, conservantes que são adicionados nos alimentos, também não faz muito tempo, né? A indústria, vamos dizer assim, dos anos 90, assim, que começou a ter toda essa mobilização, só que a gente ainda não tinha contato com esse tipo de ingrediente, esse tipo de
vamos dizer, de Químico, material, né? né? De Substância químico. química, Isso. né? Então, agora que a gente vai começar a perceber alguns efeitos. Então, a pessoa, às vezes, você pode ver, tem pessoa que não pode consumir um embutido lá que Passa mal. passa mal. Então, tem essas questões que a gente ainda vai descobrir mais pra frente aí. Vamos pegar o leite como exemplo, mas a gente vai passar por várias outras questões aí, né? Tem gente que fala, eu tenho intolerância à lactose. Ok, problemas geralmente digestivos. E outras pessoas dizem, alergia ao leite, me faz espirrar, eu fico com muita secreção no nariz. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O que, que é a alergia ao leite e o que, que a intolerância causam? Então, vamos, né, dividir, porque não é só o leite que tem, né? O próprio glúten também vai ter essa mesma questão. A alergia, né, a gente sabe aqui, né, que nós somos de Curitiba, a gente vê, né, que tem pólen, mudança de temperatura, rinite, a gente sempre tem essas questões alérgicas realmente. E a alergia é um processo que é o nosso sistema imune que está respondendo a um componente. Então, o leite, e aí a gente tem que dizer, né, que é a caseína que vai causar isso, que vai ser a proteína do leite. Então, marquem isso aí, a caseína é a proteína, que aí entra em contato lá no nosso sistema digestório e ele não entende isso, ele acha que é uma ameaça. E quando o corpo acha que é uma ameaça, ele faz uma ação. E essa ação é a alergia. Então, daí pode espirrar, pode, né, dar náusea, vômito, diarreia, passar mal realmente, trancar, né, o fechamento de glota, e tudo isso é a questão de uma alergia. Então, a alergia é muito mais severa. Tem pessoas... No entanto, que quem aguda, né? Exatamente. No entanto, que quem é alérgico, a pessoa não consome nada mesmo, né? Então, ela vai ter essa questão. E normalmente, quando se descobre, é muito mais na infância, né? Então, a gente vê, às vezes, o bebê, né, no próprio leite da mãe, tem que consumir outro tipo de leite, porque não pode entrar em contato com essa caseína, com essa proteína. A intolerância já vai ser algo mais brando, então... Qual que é os principais sintomas, né, de quem é intolerante à lactose ou ao glúten? E aí a lactose, né, só pra gente fechar esse parênteses aí, a lactose vai ser o carboidrato. E aí o carboidrato ali, a gente, na hora que vai fazer a digestão, você não vai ter tanto a enzima que faz essa quebra. Então a lactose, que todo mundo fala, né, que é intolerante, são lá, vamos dizer, 2 tijolinhos ali, e precisa quebrar. A gente tem no sistema digestivo uma enzima que vai lá e faz essa quebra. Só que quem é intolerante, ou não tem, né? Ou tem uma quantidade limitada. No entanto, que às vezes eu posso, por exemplo, no meu caso, né? Eu posso consumir uma quantia de leite tranquilo. Só que se eu consumo muito leite, aí sim eu vou ter problema. Às vezes a quantidade, então, é que é a questão. Isso. Excesso de leite. Varia, né, de pessoa para pessoa. A intolerância também vai ter um grau, né? Cada um tem que se perceber como que tem funciona. Tem gente que não pode chegar nem perto. E tem gente que um copinho por dia, ok. Exato. Às vezes come um pão com queijo lá, tá tranquilo, consome um pedaço de bolo, não vai trazer nenhum desconforto. Mais fácil de lidar, né? Bem mais tranquilo. Mas, no entanto, que hoje, né, com esses avanços, tem a enzima mesmo que a gente consome, né? Quem sabe que é intolerante, o exemplo sempre é pizzaria, né? Vai ter um monte de queijo nas pizzas e tudo mais. A pessoa consome essa enzima lactase, né? Consome lá antes e pode comer tranquilamente. É como né? tomar um engove antes da balada. Exatamente. Bom. Toma alguma coisa para poder fazer uma extravagância pontual, né? Que aí sabe que não vai passar mal. Mas agora, quem tem uma intolerância muito mais aguda, muito mais grave aí, sabe que se consome um copo de leite já vai dar os sintomas, né? Tem muita participação, você vê, né, como o assunto tá todo mundo se observando e percebendo, né? O Tarsis escreveu pra gente para dizer que percebeu que o leite e o glúten, ambos, não fazem bem para ele. Ele diz, eliminei 90% desses itens da alimentação nos últimos 2 anos. Hoje, quando volto a consumir excesso num dia, percebo os efeitos na hora, digestivo, humor e até na pele. E ele disse que no caso dele foi meio que um autodiagnóstico, ele não chegou a fazer teste, mas percebeu isso pela observação. A gente é bom a gente se perceber sempre também, né? Então eu sei que se eu consumir muito leite vai me fazer mal. Então eu sei também uma quantia que eu posso consumir e tá tranquilo. Acho que essa percepção sempre é importante para as pessoas, né? E assim, ele não sei, né, o caso dele, se ele foi retirando aos poucos ou retirou tudo de uma vez e foi vendo, porque normalmente também isso é um processo que é importante a pessoa se entender, né? Então,
eu tô vendo que eu tô passando mal, eu consumo alguma coisa, tô tendo diarreia, gases, tem pessoas que têm ânsia, né? Dá náusea, dor de cabeça, tem muitas pessoas que têm enxaqueca, né? Por esse consumo do leite. Aí o que que tem que fazer? Ou faz uma retirada total e vai inserindo gradativamente até para perceber, né? Então é que a gente não, quando a gente para pensar, o leite praticamente vai em tudo, né? Pão, bolo, bolacha, É muito difícil ficar sem. queijo, então quando você fala assim, vou retirar o leite, você perde bastante coisa da alimentação. E aí você vai inserindo aos poucos novamente. Então hoje eu vou consumir um queijo, vou perceber qual que é o sintoma. Não foi. Um copo de leite. E aí vai percebendo, vai inserindo aos poucos para ver. E assim com o glúten também é a mesma ideia. É importante fazer essa retirada e ir inserindo aos poucos novamente. A gente tem outra participação que chega da Lúcia. A Lúcia diz que a filha tem alergia à proteína do leite e que ficou toda vermelha, incha todo o corpo. Você vê, são outras reações, né? Tem participação também que chega aqui. Quem tá falando é o Jorge Franco. Ele disse que sempre acompanha o programa, indo para o serviço, e daí sobre o tema de hoje, sofro com intolerância à lactose, e isso tem me prejudicado demais. Ele disse, porque percebo que além de ter dor de barriga, me dá coceira no nariz. Então, é possível, né, que seja mais do que a intolerância, que haja uma questão alérgica aqui, né? Na verdade, como qualquer alergia, né, pode influenciar em outras questões. Isso ainda não é bem comprovado, né, tem alguns estudos aí que estão fazendo essa relação de intolerantes, né, à lactose com questões, né, de rinite. Mas também o Jorge, né, que acho que falou ali, Jorge, ele tem que perceber, porque se ele for aqui da região ou de qualquer outra, agora a gente tá vivendo um momento que vai entrar a primavera, tem pólen, então também tem que fazer essa outra associação muitas vezes com a questão do leite. Mas se ele já tem essa noção, também ele pode ir percebendo, né, porque realmente rinite com questões de leite tá vindo uma onda de estudos aí que tá mostrando que tem uma relação, né? Mas ainda vai mais para frente, como os diagnósticos, né? A gente vai evoluindo também na ciência nesse ponto. A Fabiana, que é de Ponta Grossa, também sofre com excesso de consumo de leite derivados, intolerância à lactose. Tem muitas participações chegando, até da Sônia. A Sônia compartilhou com a gente, chegou a fazer esse teste que você falou. Ela fez o exame e tem intolerância à lactose também, teve que mudar a dieta, né? Também a gente tem outros itens sendo colocados aqui, que nós vamos falar na sequência, né? Frutos do mar, a questão até de pimenta aí, de como o organismo reage a alguns alimentos. Mas só para fechar a questão aí da intolerância à lactose, falando sobre a perda que a gente tem nutricional quando abandona o consumo do leite. E como é a substituição a partir dali. Porque muita gente está parando de consumir o leite, mas exatamente o que colocar no lugar? Boa, né, essa pergunta. Primeiro que assim, né, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de totalmente parar, né, de consumir. Quem é alérgico, compreendo, né, realmente não tem o que fazer. Realmente não pode consumir. Agora, quem é intolerante tem que usar de algumas estratégias. Então, o primeiro que a gente, igual eu comentei ali, a gente vai ter a enzima, né, a lactase, que resolve, é tranquila, né, para consumir, não dá nenhum efeito colateral ali. Mas, assim, também eu sei, né, porque eu comprei a enzima, é chato você ficar toda vez tendo que ir lá comprar, consumir e tal. Chega uma hora que você, quer saber, eu vou consumir sem mesmo e tranquilo. Claro que tem pessoas que não conseguem. Mas tem muito produto hoje que é sem lactose, não, né? Esse é um termo que a gente usa, mas assim, não é que não tem lactose. É que a lactose foi quebrada ali. Então, a própria indústria, essa enzima que a gente Aquele consome... leite que a gente compra no mercado, sem lactose, sem lactose, isso? Na verdade, não é que a lactose não tá mais lá, ela só foi quebrada. Então, eles jogam, né, entre aspas aqui, eles vão lá e colocam a enzima para fazer essa quebra já lá no leite e ele vai ficar sem a lactose. A lactose tá lá, só que ela vai estar quebrada. Então, é somente isso, né? Então, do ponto de vista nutricional, é leite. É leite, não vai ter nenhuma perda nutricional. Agora, para quem é alérgico, né? Ou para quem, assim, ali o Jorge mesmo, né? Que retirou totalmente o leite da alimentação. Tem que só tomar cuidado com as questões do cálcio, né? Então, porque o leite é uma das fontes aí que a gente mais tem pro cálcio. Claro que, sempre o pessoal, mas se for assim, todo mundo tem deficiência de cálcio. Realmente, né? A gente tem outros alimentos, então...
os vegetais, né, verdes escuros aí tem bastante cálcio. Então, Dá-lhe couve. Dá-lhe couve, né, o brócolis. Então tem outros vegetais que a gente consegue suprir. No entanto que os vegetarianos, veganos aí, não tem essa deficiência. Mas também, vamos lá, não consigo consumir tanto assim. Eu sempre falo também, é importante ir lá fazer um exame bioquímico, né? Vitamina D e cálcio, né? Porque eles andam junto aí. E verificar. Ah, tá abaixo, tá muito abaixo, suplementação. Aí não tenho como fugir muito desse caminho. Então suplementa e depois vem com a alimentação ajustando para não ficar com essa deficiência. Ok, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai continuar a conversa, vamos encerrar o bloco estadual, mas antes eu preciso registrar aqui que o Leomar é nosso ouvinte de Santana do Itararé e ele produz queijos, inclusive queijos que foram premiados até na França. E quando ele começou a digitar, eu falei, hoje a entrevista é o pesadelo do Leomar. Mas ele disse o seguinte, que ele tem o leite e o queijo da A2A2, que reduz bastante o risco de intolerância, e está contando para a gente que a maturação dos queijos também ajuda nesse processo. Exatamente. Então não precisa cortar 100% se não for uma alergia alimentar. Vamos para o intervalo. Aos ouvintes que ficam, uma boa quarta-feira. Amanhã a gente vai estar de volta ao vivo, tem programa normal no feriado. E a gente continua com a entrevista depois do intervalo para a parte do Paraná e também com a transmissão lá no YouTube para quem quiser assistir agora ou também depois. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. São 7 horas e 34 minutos. Hoje o nutricionista Alisson David Silva, mestre em alimentação e nutrição, está respondendo muitas perguntas dos ouvintes aqui sobre alergias e intolerâncias alimentares. A gente já vai passar para outros itens, porque a gente acabou ficando muito no leite, porque muitos ouvintes estão compartilhando aqui a descoberta de um certo nível de intolerância ou até mesmo de uma alergia à lactose. O Carlos está colocando, eu quero entrar na questão assim, além de intolerância, além da hipersensibilidade e da alergia ao leite, o leite é um alimento que sempre gera muita polêmica. Então, até citei no intervalo, né? Na medicina tradicional chinesa, quase sempre a recomendação é cortar o leite. Se coloca muito a questão também de que o leite poderia ser um agente de inflamação dentro do organismo. Eu queria saber o que é verdade e o que é mito a respeito do leite ser ou não um vilão da nossa alimentação. E aproveito já para começar com a participação do Carlos, que colocou o seguinte, que a caixinha de leite não tem leite, só química. E que também me parece que é um mito, não? É. Ou não? Vamos lá. Aí que tá, né? Então isso sempre gera polêmica, dúvida. Então o pessoal sempre fica, né, nessa questão. E aí, toma o leite, consome, não consome? E assim, infelizmente, a nossa rotina hoje é muito diferente do que era no passado. Então não tem mais como a gente conseguir ir lá, né, consumir aquele leite que vinha, né, da vaca, que a gente só fervia ele para poder consumir. Aquilo lá, isso aí, né, seria um ideal. Assim como as frutas, verduras que a gente consome, né? Então a gente sabe que passa por outros processos. O leite foi a mesma questão. Então a gente sabe, ou vamos dizer, se for classificar, né, então seria esse leite lá retirado da hora, aí a gente passa pro leite de saquinho, né, que a gente consumia há anos atrás, somente tinha esse leite. E só que qual que é o problema? Não sei se chama ainda, mas você falava leite B, é isso? Porque o B. Porque a questão dele, que ele dura menos, porque ele, né, não tem todo o procedimento, né, pasteurização, que vai ter o leite de caixinha. E aí depois, né, você teve esse leite de caixinha aí que dura muito mais. Então o leite de saquinho, a gente sabe, abriu calor, 1 dia, 2, ele já azedou o leite. E o leite de caixinha você pode, né, a gente brinca, pode deixar lá tranquilamente que dificilmente ele azeda. Pode pôr numa cápsula do tempo. Exatamente. Aí entra um perigo, né? Porque fica muito tempo ali, a gente sabe que tem conservantes. Então, realmente, tem leite lá na caixinha? Tem. Porém, tem também conservantes que eles utilizam para fazer essas questões. Então, como, né, ressalto aqui que, como em qualquer outro alimento, né, que vai industrializado, vai conservante para manter mais tempo. A gente, vamos falar assim, vamos banir isso. Também não podemos ser tão radical porque facilita a nossa vida, né? Quem mora sozinho, quem mora, né,
às vezes poucas pessoas na casa, putz, 1 litro de leite às vezes dura bastante tempo. Então, querendo ou não, facilita também a nossa vida. Aí voltando, né, para a polêmica ali da questão inflamatória. A gente tem que tomar um certo cuidado nessas questões, porque sempre vem uma onda de pessoas falando que tal alimento é inflamatório, tal alimento faz mal, tal alimento faz bem. Então, como a gente conversou no intervalo aqui, eu sempre falo, né? Se te faz mal, se você percebe ali, eu sou intolerante, eu consumo leite e passo mal, a gente retira o leite. Mas eu fiz um teste, eu tenho um diagnóstico para isso. Agora, se você, né, não tem e você só percebe, vale a pena investigar para ver se realmente é o leite, se para até mesmo para você ter uma questão assim do que você pode ou não pode consumir. Então a gente fica, né, nessa questão. Então o leite em si não vai produzir um processo inflamatório, porque senão, né, teria toda a questão que todo mundo seria inflamado. Mas aí eu puxo para outro lado, né, que inflamação, a gente também tem essa visão que inflamação sempre é ruim, né? Mas assim, se eu vou pra academia, fui pra academia lá, tô malhando, né, tô fazendo força ou qualquer outro exercício que a gente vai fazer, também vai gerar uma resposta inflamatória do nosso organismo. Então, que não é ruim, porque assim, se eu quero fazer uma construção de muscular, quero ganhar, né, tem que passar por esse processo. Então, aquela dor tardia que é uma resposta inflamatória, que não é ruim. Então, a gente também tem que entender isso. Que a questão inflamatória muitas vezes é colocado como, é ruim, né, inflamação. Mas tem casos que não. Então, nosso organismo é bom para ele fazer isso, né, porque ele está mostrando que ele está respondendo aquilo e fazendo uma construção muscular, por exemplo, né. Então, o leite a gente tem que tomar cuidado, mas vamos lá de volta, né, o equilíbrio que a gente fala. Se vai te fazer mal, se você está vendo, né, não só o leite, glúten, outros alimentos aí, evita, né, retira da alimentação realmente e não consome. Mas agora, se você não tem nenhum diagnóstico, você não tem nenhum problema, não tem o porquê você, né, retirar totalmente da sua alimentação. Então, se sente mal, faz essa exclusão, não tenha dúvida. O Delmar diz que só come o leite, só consome o leite de saquinho. Ele faz isso. A Andrea está perguntando o seguinte: o kefir tem lactose? Primeiro, para quem não sabe, o que é o kefir? O kefir é um probiótico, né? A gente usa aí. Assim, eu gosto muito, né, dele. Para quem tem problema, prisão de ventre, até mesmo uma melhora da saúde intestinal, né, ele vai ser aquele micro-organismo aí que a gente fala, né? A gente sempre vê que micro-organismo às vezes é ruim. O kefir é um que é bom, né? Então ele vai colonizar ali o nosso intestino de uma forma benéfica. Ele, na verdade, ele acaba, a gente fala que ele tem o do leite e tem o kefir da água. Esse, acho que ela citou em específico do leite, o kefir acaba fazendo essa quebra, né, também, porque ele vai consumir esse carboidrato ali, né, por isso que ele cresce, por isso que o kefir, a gente coloca um pouquinho, vai aumentando cada vez, porque ele vai consumindo essa lactose do leite ali, e aí você pode consumir também, então é benéfico, eu acho inclusive para quem tem a intolerância, né? E é bom para a saúde intestinal, é excelente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da intolerância ao glúten, que também é um tipo de intolerância que as pessoas cada vez mais vão descobrindo, né? Mas nem todo mundo entende, primeiro, o que é o glúten e onde ele está. E se a intolerância ao glúten é a mesma coisa que a doença celíaca. Então vamos para todas essas explicações. O glúten, acho que é assim, se a lactose é ruim, o glúten é pior ainda, né? Porque glúten também tem em tudo. Então o glúten é uma proteína que algumas pessoas têm alergia, e alergia a glúten é bem complicado também, a mesma coisa da alergia à caseína, né, ao leite. Só que o glúten, tem pessoas que quando tem alergia, ela não pode, assim, a cozinha, né, para quem consome produtos alérgicos ao glúten, a cozinha não pode nunca ter tido alimento que teve glúten ali, que passou glúten, para você ter uma noção da gravidade. Então, vamos dizer, se eu descobrir lá, tive um filho e ele é celíaco, eu tenho que trocar toda os meus talheres, as bacias, tudo da minha casa que tenha glúten. Vou fazer, né, uma aspas aqui, porque assim, claro, depende do grau também da alergia, mas os graus severos a pessoa não pode nem entrar em contato. Tipo, pegar no mesmo garfo que já teve, porque o glúten fica ali, fica resquício de glúten. No entanto que os alimentos podem ver. Por mais assim, às vezes é um alimento assim que não tem nem
mas tem lá, pode conter resquícios de glúten, para avisar essas pessoas que pode conter glúten e aí é um problema, porque a pessoa que é alérgica... Às vezes até na indústria, o próprio maquinário, né? Aham, Pelo tem mesmo que ser maquinário totalmente passa específico. o alimento que tem glúten, então já não pode Já ser consumido. contaminou, por- já É. contaminou. E aí não pode ser consumido por essas pessoas. E a intolerância, aí como é a própria da lactose, já é mais tranquila, né? A pessoa pode consumir sem glúten também, não vai ter problema, apesar de ainda o custo ser elevado, então esse tem ainda um problema, né? Um pouco mais elevado, mas a pessoa pode consumir ali tranquilamente e não vai ter nenhum malefício como é na alergia. Mas é a mesma coisa da alergia e intolerância da lactose, é a mesma pro glúten. A alergia sempre é pior, né? É um caso muito mais grave. Como que a gente sabe que tem a intolerância ao glúten? É parecido com a intolerância à lactose? Quais são os principais sinais, assim, de que não deve consumir? Também causa, assim, intolerância normalmente os sinais são bem parecidos, bem semelhantes, né? Apesar que o glúten pode haver alguma coisa de pele, né? De aparecer a questão da vermelhidão, coceira, mas desconforto gastrointestinal, né? Gases, diarreia, ânsia, náusea, a própria enxaqueca são, assim, meio sintomas semelhantes à lactose. Para fazer o teste, é um exame de sangue também. Esse é ainda o mais que a gente tem ainda, né, de melhor, vamos dizer assim. Acredito que vai acabar vindo outros testes aí para que seja mais preciso, mas é o que a gente tem, né? Eles fazem uma questão numa molécula lá em específico para ver se você é intolerante. Então, anos atrás também nunca se tinha ouvido falar, né, desse teste, e a gente agora tá aparecendo e tá aparecendo cada vez mais pessoas que têm essa certa intolerância ao glúten. Mas também, né, a gente tava comentando, né, a percepção aqui, às vezes não precisa nem você fazer o teste, né, Já sabe que tá fazendo mal, né? você consome um pão ali, já vê que, você já pode ter certeza que alguma coisa vai ter. Então daí você pode ir eliminando, né, gradativamente. A gente pensa em glúten, pensa em pão, farinha de trigo. Mas o que mais? O que tem glúten? Macarrão, bolacha ou biscoito, né, no molho, alguns molhos, né, molho branco normalmente vai trigo, massas no geral vai trigo, pensar. Mas é só o trigo? Por exemplo, a aveia. Tem também, não tem? Mas aí também, isso é uma coisa importante. Aveia, ok, mas alguns alimentos que às vezes, tipo arroz, não tem nada a ver. Mas se tem uma plantação em torno, pode ser que aquele arroz também esteja contaminado com o glúten, porque ele acaba voando, né, de uma lavoura para outra e acaba contaminando. Então, Puxa, que tem difícil, que tomar né? cuidado. Para alérgico, né? Vou deixar bem claro que o alérgico tem alérgico Quem que não pode ter pode contato. encostar, né, que passa mal. Então, tem que tomar Cerveja cuidado. tem glúten. Uhum. Então, quem tem intolerância. E essa cerveja sem glúten? Como que eles fazem, será? Eles fazem, eu acredito, não me lembro direito, porque eles trocam a cevada, né? Daí eles colocam outro cereal que não tem glúten para fazer a fermentação. Ah, é a e cevada o acaba- problema. aham, e acaba tendo o glúten, aí faz outra fermentação e é tranquilo. Para quem tem uma intolerância ao glúten e precisa substituir, né? Que itens são mais difíceis de substituir, pelo que se pode substituir para não perder na nutrição? É que nutricionalmente, né, o trigo é muito mais a questão do carboidrato. Carboidrato é fácil de a gente conseguir, Tá né? em todos os lugares, até na água. Não, não, ainda água não. não, Deus me livre, né? Se tivesse, a gente tava. Mas acaba que é mais fácil, porque assim, você consegue, né? Tem açúcar, as outras farinhas, né? Então você pode substituir por outras farinhas. Vamos dizer, a farinha de trigo, vamos substituir por uma farinha de amêndoa. Que aí não vai ter o trigo, não vai ter o glúten ali. Então você consegue fazer essa substituição nas receitas, né? E outras farinhas aí que a gente tenha sem o glúten, então é mais tranquilo fazer essa substituição, porque normalmente quando a gente fala farinha de batata, por exemplo, né, da fécula que a gente consegue substituir, farinhas se equivalem na questão de carboidrato ali. Então você não vai ter uma perda significativa nutricionalmente falando. Então é mais simples, né? A Luciana está dizendo que é celíaca, diz nada de glúten, e não é só nos alimentos. Ela diz, tem maquiagem, creme, shampoo, medicamentos, então tem que ficar de olho o tempo inteiro. Exatamente, medicamento, porque o recipiente ali que vai o medicamento, às vezes vai glúten, então eu tenho, assim, até fico, né, com dó das pessoas, porque é muito difícil viver com intolerância. A doença celíaca, né? A doença celíaca, né, não a intolerância, mas a alergia é bem complicado, porque
o glúten acaba contaminando muitas coisas aí, vai em outros produtos. Marcelo Andreoli está participando com a gente com uma brincadeirinha boa aqui. Podia ter intolerância ao cigarro também. Fumou, brotueja na boca. Essa seria boa, né? Essa é uma boa mesmo. Pena que não dá, né? A Tamara está fazendo uma participação interessante aqui. Eu vou ler o relato dela para você comentar. Tenho suspeita de alergia à pimenta. Até esses molhos de mercado me atacam. Fica pinicando na mucosa da boca, língua, lábios, dependendo, fica até dormente. Ela falou, e eu amo pimenta. Veja só, existem outros tipos de alergias alimentares, né? A pimenta é uma alergia comum? Não é Ou é alergia? Isso é uma alergia? Também não sei se estou falando certo. Ou uma sensibilidade, né? Pode ser até uma intolerância mesmo à questão da pimenta, né? Mas assim, como já dá a brotoeja, já é uma resposta inflamatória. Então, provavelmente, né, seja uma alergia realmente à pimenta, porque ela já tem uma resposta do sistema imunológico falando, Deus me livre, não quero saber de pimenta aqui. Melhor ouvir o organismo. Melhor ouvir. Então, realmente ela não tem, né, como trocar, porque acredito que deve ser a capsaicina, que é o ingrediente ali que a pimenta tem, né? A questão química, que vai dar essa resposta aí alérgica para ela. Mas, e normalmente é assim, né? Quando a pessoa gosta do alimento, que a alergia tem. Mas o pimenta, vamos lá também para ela, né? Querendo ou não, acaba ficando mais fácil, né? Para a pessoa não consumir. Faz bem para a saúde, né? Mas não é um item essencial. Pode ser substituído, dá para viver sem. Né? Então não tem um problema assim que não vou ter alguma deficiência por não consumir pimenta. Então tá ok para ela. Felizmente vai ter que ficar sem a pimenta. A Cris está escrevendo pra gente dizendo que no Canadá as crianças são proibidas de levar pão com alguma pasta de castanhas pro lanche, tipo Nutella, pasta de amendoim, entre outros. E é bem complicado, muito provavelmente para não contaminar o lanche das crianças que têm intolerância, né? Ou será que não? É que também tem muita questão de alergia às nozes no geral, né? Avelã, amendoim, essas nozes que a gente tem, essas amêndoas. Então tem muitas crianças, e normalmente é na infância que se descobre esse tipo de alergia. Então por isso que acredito que lá eles não façam essa orientação de não levar. Porque algum colega às vezes tem alguma alergia e vai querer experimentar o do coleguinha e não sabe que tem, acaba, né, trazendo aí a questão alérgica. Então acho que por isso que lá é feito dessa forma. Mas é alergia bem comum também, de amendoim, castanhas no geral, tem pessoas também que não podem nem sentir o cheiro, né? Que aí consome já da alergia. Então também é E como é que fica, né, com relação a essa substituição? Porque cada vez mais a gente ouve, né, que uma dieta balanceada inclui as nozes, as castanhas, que isso é importante por uma porção de questões. Queria que você explicasse quais são essas questões, por que faz bem, e como a gente encontra em outros alimentos. As nozes, né, castanhas no geral, a gente fala que são as gorduras boas que a gente tem na nossa alimentação. Então, tem como substituir? Tem, né? Tranquilo. Ainda bem que a gente pensa, né, que tem outros alimentos que vai conseguir fazer essa substituição. Então, por exemplo, a gordura boa tá nas nozes? Tá também, mas no peixe, né? Claro, vou dar um exemplo aqui, mas Deus me livre, né? Salmão é um que vai ter essa questão. Mas, o preço é elevado, então não é todo mundo que pode consumir todo dia. Mas a sardinha tem, o atum tem, Tilápia abacate... tem? A tilápia não. Não. Que é o peixe que agora a gente come que tem nem também uma questão de frango. gordura, né? Também não vai ter. Mas assim, não. Daí como que a gente também pode substituir? Nos óleos, azeite de oliva, óleos de soja, de milho, de girassol, também tem essas gorduras boas. Então, dá para substituir o próprio abacate que eu comentei, né? Então ele também é uma excelente fonte, né, dessas gorduras boas. Então, no entanto que, não sei, né, mas eu aqui, né, a gente não tem tanto acesso a esse tipo de castanhas, nozes, o mais comum é o amendoim, mas então a gente não tem tanto. Claro que se a gente pensar na região norte no nosso país, é muito mais comum. Aí sim, né, a castanha do Pará, a própria no Nordeste, a castanha do caju, né? É muito mais consumida, então lá pode ser um pouco mais difícil, mas assim, tem como substituir. Então consome um abacate, os óleos vegetais vai ter essas gorduras boas, então a gente consegue fazer essa substituição aí. São 7h52, tá passando rápido, a gente vai fazer o último intervalo e voltamos para concluir a conversa aqui.
News. São 7h54. Hoje eu estou conversando com o nutricionista Alisson David Silva, mestre em alimentação e nutrição, coordenador do curso de nutrição da Uninter, que veio aqui no estúdio para falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. Os ouvintes participando bastante, com muitos relatos aqui. A Ângela nos escreve contando que é celíaca e intolerante à lactose, as duas coisas. Aí ela falou, é bem complicado. Nem sempre quando eu viajo, por exemplo, eu encontro um local adequado para as refeições. E daí ela lembra aqui também que a aveia contém avenina, que também às vezes causa alergia, é isso? Isso mesmo. Então, ela então é um combo, né? Porque ter as duas é muito complicado e normalmente quem acaba levando muito a alimentação, né? Então já sabe que é difícil, né? Se a gente for viajar, é muito difícil ter um local específico. Acredito que ela deve fazer essa estratégia, né? Acaba levando já a alimentação dela para consumir, porque daí sabe que não está contaminado. E muitas vezes a gente percebe que a sociedade ainda não está preparada, né, para isso, porque esses dias, até tô falando com relação ao veganismo, aos vegetarianos, esses dias estava bombando na internet uma foto de um passageiro de avião que pediu a refeição vegana e recebeu de jantar uma banana. Então, é mais ou menos assim. Acho que para quem viaja é muito complicado, né? Temos participação chegando aqui, ó, do Tarsis contando que camarão ele não pode nem chegar perto, e eu vou juntar com mais algumas participações nesse sentido. O Douglas de Foz do Iguaçu diz: minha esposa comia camarão normalmente anos atrás, até que chegou a fechar a garganta, e agora ela não pode comer mais. Então, a pergunta dele é o seguinte, Douglas, quando uma coisa assim acontece, será que tem volta ou é porque a pessoa nunca mais vai poder comer camarão? Nunca, eu sempre costumo dizer, né? Nunca é muito tempo, a gente não sabe como que o nosso organismo se comporta, né? A gente sabe, a ciência ainda tem muito que evoluir e tem coisas que não tem explicação mesmo, né? Porque, por exemplo, ela ali, né? Consumia normalmente, de repente teve uma reação alérgica. Então, claro que se a gente parar, né, vamos lá aprofundar numa questão molecular, DNA, RNA, né, que é o nosso replicação celular, pode ser que tenha acontecido algum erro nessa replicação, porque as nossas células vão se renovando, né, ainda bem, e só que assim, não é à toa que a gente envelhece, nossas células se renovam, mas a gente vai envelhecendo porque acaba sendo um processo que elas vão tendo essa replicação dificultada, então às vezes vai esquecendo, né, entre aspas também, alguma ponto ali, e às vezes acontece um erro nessa replicação. No entanto que, por exemplo, um câncer é um erro de replicação de DNA, e às vezes aconteceu algum erro e foi replicando as células e ela adquiriu, né, uma alergia. Então pode acontecer, pode ser que a célula venha a reparar esse erro. Pode ser, né? Nada é impossível nesse caso. Acontece, às vezes, da pessoa apresentar, né, um episódio e depois não apresentar mais. Eu não vou dizer que tenho certeza disso, porque teria que pesquisar a fundo para ver se teve algum caso de uma submissão, teste, né? Se for ao médico, tem teste que mostre se tem mesmo a alergia? Também a gente sempre faz, né? Quem é alérgico tem rinite, eu também já fiz, né? Porque eu sou alérgico. Aí rinite, é aquele, né? Aquele mesmo. Dos furinhos no braço. Pra você ver, né? Se você tem alergia a pólen, pelo de cachorro, a frutos do mar, não lembro mais qual tem. Ácaro, sei que tem. Pelo de gato. Pelo de gato, tem, né? Você faz vários lá no braço e vê qual que é alérgico, né? Qual que se sobressai ali, porque a alergia é algo tão rápido que, como ele relatou ali, chega a fechar a glote, né? Então, nesse caso, imagina, a pessoa não tinha, de repente, teve essa reação. Então, pra gente ver como o nosso sistema imunológico é muito rápido, né? Quando tem uma ameaça, né? Porque daí ele entende que é uma ameaça ao nosso organismo, vai lá e faz uma reação. Então, faz esse teste e vê se tem ou não tem, né? Isso responde o Júlio, de Dois Vizinhos, que nos escreveu falando que o filho apresentou alergia a frutos do mar. Ele disse, e agora, né? Então, acho que é o caso mesmo de fazer uma investigação médica, porque pode ser que ele não apresente mais episódios, mas pode ser que realmente ele não possa consumir, né, os frutos do mar. Interessante a participação que chegou aqui da Luciana, dizendo, ela que é a celíaca, diz que em viagem ela chega a levar fogareiro, panela, tudo. Porque realmente não pode comer nem no mesmo prato, com os talheres, dependendo do lugar. Imagine, né, se for fazer uma viagem de carro longa, dificilmente vai ter, né, em beira de estrada, algum restaurante que seja específico para quem, né, tem a doença celíaca. Então, realmente é muito difícil, né, conviver com a doença, mas
acaba se adaptando, né? Não tem outra saída. Alisson, muito obrigada pela tua participação. A gente vai agradeço. encerrando. Bom Uma feriado. Pena, né? Uma pena que o tempo, apesar de ser uma hora, A gente mas falou bastante, voa, mas parece né? que falou 5 minutos. Exatamente. Isso aí. Obrigado, né? E fico à disposição aí para uma próxima vez. A gente sempre tá para falar de nutrição, é tranquilo. Tá combinado. O nutricionista Alisson David Silva, mestre em alimentação e nutrição, que participou hoje com a gente ao vivo aqui no T-News. São 7h59, hora de dizer tchau. Amanhã a gente volta às 6:50 com as notícias ao vivo aqui. Esperamos por vocês. Boa quarta-feira.